Então, começa a apresentação do caso clínico de diagnóstico laboratorial de infecção do trato urinário da disciplina de microbiologia clínica com a professora Magna. E o grupo é composto por mim, Ana Paula, pela Débora e pela Maria Tereza. O paciente nesse caso é um idoso do sexo masculino, acamado, com histórico de diabetes e em uso de sonda urinária pós-cirurgia para correção de hipertrofia prostática. Os exames solicitados pelo médico foi o PCR, hemograma, urina rotina, grande gota não centrifugada, com urocultura e antibiograma pelo método de Kipp-Power. Então, a infecção do trato urinário ela é caracterizada pela presença de um número significativo de micro-organismos no sistema urinário e depende do local que está acometendo, causa doenças diferentes, como a uretrite, quando é na uretra, cistite, quando é uma infecção da bexiga, a pielonefrite, a infecção ou inflamação do parênquima renal, a síndrome uretral aguda, que é quando o paciente apresenta sintomas, mas a quantitativa de bactérias é baixa, e a bacteriúria assintomática, que é o contrário da síndrome uretral aguda, é quando tem um número expressivo de bactérias, mas o paciente não tem sintomas. E essa infecção pode atingir ambos os sexos e em qualquer idade. Então, como que foi a coleta, o transporte e o armazenamento dessa amostra para a urocultura? Como é um paciente que está acamado e em uso de sonda, a coleta deve ser realizada fazendo antisepsia, retirar a bolsa de coleta e clampar a sonda, realizar a antisepsia da ponta da sonda com sabão neutro e lavar com soro fisiológico. É importante desprezar o primeiro fluxo urinário e, em seguida, fazer a desinfecção da sonda em sua parte inicial com álcool 70, PVPI e álcool 70 novamente. Puncionar a sonda com seringa estéreo e adicionar o material colhido dessa sonda em um recipiente para ser transportado. É importante que seja relatado para o laboratório como foi colhida a urina e, muito importante, nunca deve colher a urina da bolsa coletora, que vai influenciar nos resultados. O transporte do material deve ser feito o mais breve possível. A amostra deve ser processada em até 1 hora, quando em temperatura ambiente, e até 12 horas, quando refrigerada. O material deve ser enviado em frascos bem fechados e rotulados. E a amostra deve ser armazenada em temperatura de 2 a 8 graus, quando necessário. É importante que o laboratório não aceite urina, após 24 horas da coleta. Como foi realizado o grande gota não centrifugada, como foi solicitado pelo médico, ele é feito quando já se tem a amostra ser analisada em mãos e faz a homogeneização para preparar o esfregaço. Então, adiciona 1 ou 2 gotas da amostra na lâmina, tem que deixar essa amostra secar espontaneamente, depois fixar na chama de Bunsen 2 ou 3 vezes e realizar a coloração de Gram, que é realizada colocando o iodínio, o cristal violeta, que vão corar todas as bactérias. Depois coloca o álcool, que vai descolorir as grãs negativas, e as grãs positivas, devido às características de sua parede, vão reter o complexo formado pelo cristal violeta e o iodínio. Em seguida, vai adicionar a safranina, que vai corar as bactérias gram-negativas de rosa ou avermelhado. Então, o grande gota ele tem uma correlação direta com a urocultura, porque se for encontrado pelo menos um organismo por campo, isso vai ser representativo de 10 a 5 unidades formadoras de colônia por ml naquela amostra. Agora eu vou falar um pouquinho dos meios de cultura. A gente vai começar pelo agar-clad. Ele é recomendado para o isolamento de micro-organismos urinários e ele pode ser identificado gram-negativos e gram-positivos e também as leveduras. Ele também permite diferenciar os germes que fermentam a lactose dos germes que não fermentam. E ele dificilmente tem eletrólitos, que evita a formação do véu de Proteus e que pode atrapalhar na quantificação e a identificação de bactérias. O agar-sangue, ele pode ser aplicado em determinados grupos de micro-organismos. Ele cresce gram-positivos, gram-negativos e leveduras, impossibilitando o crescimento de outros micro-organismos no mesmo espaço. Aí ele elege um cenário para análise do estudo e ele também permite analisar o perfil hemolítico. O agar-McConnell, ele permite analisar, é um dos primeiros meios de cultivo para as bactérias gram-negativas, indicando para a fermentação por lactose. E as bactérias gram-negativas, elas se desenvolvem melhor com essa técnica e se diferenciam por apresentarem a habilidade de fermentar a lactose. E os agares cromogênicos, ele é um meio de cultura diferenciado e que promove a identificação presuntiva dos principais patógenos que causam
infecção do trato urinário através da detecção por agentes cromogênicos e específicos da atividade enzimática bacteriana sobre os determinados substratos. E aí ele produz cores específicas sobre os micro-organismos. Sabendo, então, os meios de cultura, a gente passa para as técnicas de plantio, em que a gente homogeneiza a amostra biológica e usa uma alça calibrada para fazer esse plantio. Coloca a alça calibrada na forma vertical, descarrega a amostra em uma estria central e uma em zigue-zague de forma perpendicular. E isso permite que a gente quantifique o número de bactérias e também diferencie as bactérias que são mutagênicas daquelas que são apenas uma contaminação. O cultivo quantitativo baseia-se na semeadura de um volume conhecido, normalmente de 1 ou 10 microlitros de material, e a posterior contagem do número de unidades formadoras de colônias. Para isso, a gente utiliza as alças calibradas, respeitando a diluição na qual será mais viável a contagem de colônias. Esse número obtido deve ser multiplicado pelo fator de correção para 1 ml relativo ao volume inoculado 1.000 ou 100, respectivamente. Por exemplo, se a alça de 1 microlitros multiplica por 100, ou se for utilizada a alça de 10 microlitros, multiplica por 100. Isso mostra que qual é a quantidade de unidades formadoras de colônia. Então, analisando o resultado dos exames desse paciente, o hemograma dele mostra uma global de leucócitos aumentada, caracterizando uma leucocitose. Os bastonetes e os neutrófilos estão elevados, o que caracteriza um desvio à esquerda, que é característica de infecção bacteriana. Além disso, o PCR dele está bem elevada, que também pode ser indicativo de infecção ou uma inflamação sistêmica. Quando analisamos os resultados da urina rotina, percebe-se que tem uma urina ácida, pH de 5,5, e a presença de traços de leucócitos esterase, piócitos 8 por campo e a flora bacteriana ligeiramente aumentada também dão indícios de que esse paciente tem uma infecção. Além disso, o grande gota mostra a presença de bastonetes gram-negativos. A urocultura mostrou uma quantitativa de 50.000 unidades formadoras de colônia por ml da Pseudomonas aeruginosa. E o antibiograma, pelo método de Kipp-Bauer, mostrou quais antibióticos eram sensíveis e os resistentes. Então, o que foi a interpretação desse caso, Para ser diagnosticado como infecção do trato urinário, precisa ter uma quantitativa igual a 100.000 unidades formadoras de colônia por ml. No nosso caso, a quantitativa foi de 50.000 unidades formadoras de colônia por ml. Se a gente fosse analisar e dar um diagnóstico apenas pela quantitativa da urocultura, a gente daria um diagnóstico falso, de negativo, para a infecção urinária. Só que isso é um falso negativo, porque, como eu já disse, pela presença de pseudomonas, pela leucocitose, o desvio à esquerda, leucócito esterase, os piócitos, a neutrofilia e alteração do PCR são todos indicativos de que esse paciente tem uma infecção, além do contexto clínico que ele está inserido, que ele acabou de passar por um procedimento no trato urinário e ele está com sonda. Isso tudo facilita mais ainda a infecção. E a Pseudomonas aeruginosa, ela é um agente de infecção oportunista e ela é importante causador de infecção do trato urinário. Ela é muito comum no solo, água e em ambientes hospitalares, porque ela tem uma necessidade nutricional muito simples, além de ser resistente a desinfetantes químicos e antissépticos, e elas podem infectar, além do trato urinário, queimaduras, feridas, e com isso elas têm a capacidade de causar infecção sanguínea, ou seja, causar uma septicemia. As provas e os testes manuais para identificação de pseudomonas aeruginosas consistem no teste de Gram, que nesse caso foi um bacilo Gram negativo, agar-Mac-Conkey, que mostrou uma lactose negativa, agar-sangue 42 graus positivo, agar-sangue 4 graus negativo, agar-cetrine de colônias mucoides com produção de biocianina, o odor é frutado, o teste do indol foi negativo, o teste da catalase negativo, teste da oxidase positivo, teste da DNase negativo, teste da lisina negativo, teste da arginina positivo, teste da motilidade positivo e a polimixina foi sensível. O resultado do antibiograma pelo método de Kipp-Bauer deve ser interpretado comparado com o valor do halo de inibição pelos critérios do BRCAST e, nesse caso, deveria ter sido relatado o diâmetro dos respectivos halos de inibição e a concentração mínima inibitória. Deveria ter sido analisado também se a bactéria é produtora de beta-lactamase e de carbapenem
carbapenemase. Se for beta-lactamase, seria resistente a ceftizidima, e se for carbapenemase, seria resistente a meropenem, ao contrário do que mostra no antibiograma desse caso. Outro ponto importante é que a determinação da concentração mínima inibitória de colistina deve ser realizada com o método de microdiluição em caldo, e nesse caso não foi feito. Essas são as nossas referências e muito obrigada.